Forza Horizon 5 vendeu 4 vezes mais cópias que Death Stranding 2, galerinha, no PlayStation 5. Exatamente isso que vocês leram, galerinha. Estão ouvindo do canal aqui. O Forza Horizon 5 vendeu 4 vezes mais cópias que Death Stranding 2 no PS5, o Super AAA aclamado do Kojima. Mas eu pensei que a galera do PlayStation comprava PlayStation 5 somente para jogar os First Party, os exclusivos aclamados da Sony e dos estúdios parceiros dela. Aparentemente parece que não. Vamos ver qual é que é dessa matéria aqui. A estratégia multiplataforma do Xbox começou a fazer maravilhas para a gigante dos games e parece que seus investimentos bilionários estão finalmente começando a dar resultado. Mas, notavelmente, Forza Horizon 5, uma das maiores franquias First Party do Xbox e a maior franquia de corrida da atualidade, tem se mostrado bastante lucrativa na plataforma rival, galerinha. Agora, os números de vendas revelam que o Forza Horizon 5, um título de 4 anos atrás, superou o Death Stranding 2, lançado recentemente, um novo exclusivo do PlayStation 5, alcançando 4 vezes mais vendas em comparação de ambos os games, galerinha. Lembrando que o Death Stranding 2 é um jogo da Kojima Productions, não é mesmo? Então ele não é feito pelas PlayStation Studios, é um jogo parceiro entre a Kojima Productions e a Sony, porém a Sony ali é publicadora do game, então este game não chega a ser um first party, o first party da Sony. Muitos dizem até que a IP Death Stranding não pertence nem sequer à Sony mais, por isso que o primeiro Death Stranding chegou no Xbox, porque a IP, pelo que dizem, né, hoje pertence ao Kojima. Mas o Death Stranding 2 é um exclusivo de PlayStation 5, não é um first party apropriadamente, mas é um exclusivo de PlayStation 5, tem o seu nome e a sua marca associada ao PlayStation desde o primeiro jogo. Então a gente trata Death Stranding 2 como, sim, um jogo da prata da casa. Vamos lá, bora lá. Um novo relatório da Game Discover estima que Forza Horizon 5 vendeu mais de 4 milhões de cópias em comparação com Death Stranding 2. Só conseguiu quebrar a barreira, enquanto que o Death Stranding 2 só conseguiu quebrar a barreira de 1 milhão de cópias vendidas desde o seu lançamento. É importante observar que essas estimativas são para o segundo trimestre de 2025, que começou em abril e terminou em junho. Além disso, a Xbox lançou 3 dos títulos desta lista, incluindo o Forza Horizon 5, o Oblivion Remaster e o Doom The Dark Ages. E o Oblivion Remaster vendeu pouco menos de 1 milhão de cópias, mas também foi um jogo mais baixado na PlayStation Store, juntamente com o Forza Horizon 5 em abril. Mais títulos do Xbox devem chegar ao PlayStation ainda este ano, portanto espera-se que o Xbox continue vendendo muito na plataforma rival. Ora, mas eu pensei que a galera comprava PlayStation para jogar os grandes e aclamados exclusivos First Party da Sony. Cadê os jogos com pedigree da Sony, com aquela direção artística maravilhosa que só a Sony consegue entregar? Aparentemente nessa geração a Sony ficou devendo, não é mesmo, galerinha? E vê a Microsoft aí tomar conta aos poucos da sua loja dentro da própria PlayStation. Ou seja, a quantidade absurda de consoles PlayStation 5 vendido, ele serve mais para fazer a Microsoft lucrar vendendo os seus jogos lá dentro do que propriamente a própria Sony, porque a gente sabe que a Sony reduziu aí o investimento em jogos AAAs single players e claramente entregou muito menos jogos do que as gerações passadas no quesito jogos single players, que eram sempre
o forte dessa empresa, né? A marca do PlayStation sempre foi carregada por entregar jogos GOT, por entregar jogos diferenciados com narrativas épicas, mas são jogos que são muito caros para se produzir e, portanto, na geração do PlayStation 5, essa produção de jogos foi reduzida. O último foi o Spider-Man 2, que foi lançado no final de 2023 e somente agora, em agosto de 2025, é que a Sony vai estar entregando outro jogo com foco em narrativa, que é o Ghost Yotei, né? Ou seja, aí, um hiato aí de praticamente 2 anos sem um jogo focado em narrativa, que sempre foi o forte da PlayStation. Recentemente, como havia dito, chegou esse Death Stranding 2 aqui, porém é um jogo da Kojima Productions, porém é uma marca muito associada ao PlayStation e muita gente o chama ainda de First Party da Sony, né? E a gente vê essa escassez de jogos da Sony dentro do PlayStation 5, o Xbox com seus jogos vai ganhando terreno, vai ganhando cada vez mais engajamento dentro do próprio PlayStation, e pode chegar até uma época que a Microsoft não precisa nem fazer consoles mais, porque o próprio PlayStation se encarrega de vender todos esses jogos da Microsoft e fazer a Microsoft lucrar muito, né? E é óbvio que é só uma espécie aqui, é óbvio que a gente só deu uma suposição. A Microsoft já confirmou que o seu novo hardware está em produção e deve ser anunciado em breve. Porém, o fator Forza Horizon 5, campeão de vendas em 2025 na plataforma do PlayStation e vendendo 5 vezes mais que o próprio Death Stranding 2, considerado por muitos o GOT deste ano, é para se pensar bastante o movimento que a indústria vem fazendo, né? O movimento aí de fim da exclusividade de consoles de mesa, que a Microsoft deu o primeiro passo. Parece que a Sony está se caminhando para também fazer o mesmo, e somente a Nintendo aí poderia ficar aí nessa batalha aí de exclusivinho, né? Porque a quantidade de vendas que os jogos da Microsoft vem fazendo dentro da própria loja da PSN deixa a Sony com as anteninhas ligadas, e aparentemente a Sony já está se movimentando nos bastidores para trazer aí seus jogos para o Xbox. O Helldivers 2 já foi anunciado, é um jogo multiplayer, porém é um jogo que também não é um first party da Sony, mas é um jogo que a Sony publica, então, portanto, é a Sony que está botando o Helldivers 2 lá no Xbox. O primeiro Death Stranding, a Sony é publicadora do jogo, então tem que ter autorização da Sony para o primeiro Death Stranding ter chegado ao Xbox. E tantos outros jogos, né? O novo jogo da Band, que foi cancelado, que é o Marathon, né? Já está anunciado para o Xbox. Só falta mesmo o anúncio dos single players, né? Há um forte rumor que o Horizon Lego teve o seu porte já feito para o Xbox, está só esperando o anúncio. Então a gente vai estar aguardando aí por mais movimentações na indústria por parte da Sony referente à quebra de exclusividade aí de suas IPs. O fato é que o Forza Horizon 5 vendendo 4 vezes mais que o Death Stranding 2 no PS5, com certeza deixa a Sony e seus acionistas a se pensar por que manter jogos presos a um hardware e vendo a Microsoft fazer um caminhão de dinheiro, não é mesmo, galerinha? Bom, galerinha, deixa o comentário de vocês, o que vocês acham aí do Forza Horizon 5, sucesso absoluto, muito mais hypado, com muito mais engajamento e com muito mais vendas dentro do PlayStation 5 que o próprio aguardado e aclamado Death Stranding 2. Tô louco para saber a opinião de vocês, aonde vocês jogaram Forza. Vocês compraram no PlayStation? Vocês jogaram via Game Pass no ecossistema Xbox? Vocês adquiriram o Death Stranding 2 e estão achando o preço do Death Stranding 2 um pouco salgado? Talvez esteja aí também
um dos motivos da baixa procura por esse jogo da Kojima. Deixa a opinião de vocês, eu quero saber a opinião de vocês, belezinha?